Olá, seja bem-vindo a este vídeo onde eu vou te explicar como escolher um bom livro. Como assim como escolher um bom livro, Elton? Não são todos bons? Claro que não. E nem todos são bons e nem todos são convenientes para você. Então, o que você vai aprender aqui é como eu sei que um livro é bom. 2. Como eu sei que um livro é bom para mim. Como eu sei que este livro me ajuda na minha vida. E 3. Por onde eu começo a encontrar esses bons livros, então, sabendo quais são os critérios. Vamos nessa. Vamos pro vídeo, bora lá. Algum tempo na minha vida eu percebi que era muito importante ler livros se eu quisesse avançar. Eu frequentava eventos de empreendedorismo, onde tinham muitos donos de negócios grandes, negócios médios, negócios pequenos. E esses caras davam conselhos muito bons, eram muito úteis, conselhos que mudaram a minha vida. E eles sempre citavam livros nas palestras deles. E eu comecei a ir atrás dos livros que esses caras citavam, comecei a ler esses livros e eu comecei a perceber que o que eles falavam estava nos livros. Então, eu fiz uma associação muito simples. Se o que esse cara fala está dentro do livro, então provavelmente o livro me dá o resultado que este cara tem. É claro que não é só ler um livro e vai te dar um resultado, porque senão seria muito simples, né? Mas o livro te dá o material intelectual necessário para você fazer as coisas. Basicamente, eu consigo enxergar um livro como uma espécie de uma caixa de ferramentas. Então eu tenho um problema a ser resolvido, este problema exige o uso de algumas ferramentas e o que eu faço é, eu vou procurar essas ferramentas. Eu preciso ir lá numa caixa, abrir a minha caixa, pegar certa ferramenta e aplicar ela no lugar certo, apertar o parafuso correto, mudar não sei o que aqui, soldar aquilo ali em outro lugar. Basicamente, os livros me dão soluções para os meus problemas. Então eu entendi, lá com os meus 20 anos, que se eu lesse livros todos os dias, eu conseguiria conquistar as coisas que eu queria, porque eu aprenderia o que eu ainda não sabia. Basicamente, você chegou até onde você está por causa do conhecimento que você tem. Porque, veja só, essa introdução é muito importante. Olha. O que eu consigo fazer hoje é graças aos conceitos que eu construí na minha cabeça. E eu só consigo fazer porque eu aprendi esse tanto de coisas. O que eu não consigo fazer, ou seja, o resultado que eu não tenho, é porque me faltam outros conceitos que eu preciso usar para alcançar esse resultado. O conceito é construído a partir do conteúdo que eu apreendo e das minhas experiências, porque durante a minha experiência de vida eu também apreendo informações. Então os meus sentidos estão sempre apreendendo informações, essas informações vão se transformando em conceitos claros ou não e estáveis, eles são sempre estáveis, apesar de não serem sempre claros. Dentro do meu cérebro, né? Dentro da minha inteligência, que não é no cérebro, mas tudo bem, não vem ao caso. Basicamente, eu entendi. Se eu quero algo que eu não tenho, eu preciso saber algo que eu não sei. Ponto final. E isso está onde? Está nos livros. Então eu percebi que eu precisava ler bons livros. Eu precisava ler livros. Essa foi a primeira coisa que eu entendi. Quando eu comecei a ler os livros, eu percebi que muitos deles eram ruins. Eles não ensinavam nada que prestava. As coisas que eles ensinavam ou não eram aplicáveis, ou não tinham nada a ver com a minha realidade, ou elas eram simplesmente mentira. Se as pessoas te contam mentira, tu acha que elas não vão escrever mentira? É óbvio que existe livro mentiroso. As pessoas vão escrever mentira, com certeza absoluta. É muito mais fácil eu escrever uma mentira do que eu falar uma mentira na tua cara, inclusive. Então é muito mais fácil eu botar uma mentira num livro. Essa é a primeira coisa que tem que ser entendida. Existem livros que falam a verdade, existem livros que mentem. E, portanto, nem todos são bons. Né? Isso já é um critério evidente. Um livro que mente, ele com certeza é ruim. Eu percebi que existem os livros que são bons e os livros que não são bons. Dentro do grupo dos livros que são bons, eu percebi que existiam muitos ainda. São muitos bons livros. E eu tenho pouco tempo na minha vida. Eu tenho poucas horas, poucos minutos por dia para ler. Então, mesmo dentro dos bons, eu preciso achar só aqueles que fazem sentido para mim. E é aqui que começa esse vídeo, né? É aqui que começam os critérios que você tem que ter para você identificar um bom livro. Primeira coisa que você pode fazer, tá? Vão ser critérios um pouco, não bem numa ordem, mas que certamente vão te ajudar. A primeira coisa que eu faço para identificar um bom livro é quem indica esse livro. Eu sigo algumas pessoas que eu admiro, você certamente segue, e aí eu começo a olhar que tipo de livro, que livros essas pessoas estão lendo. E os livros que elas indicam. Hoje é muito fácil, você pode perguntar num comentário de um vídeo de YouTube, você pode perguntar numa caixinha do Instagram e as pessoas vão te responder eventualmente quais são os livros que elas estão lendo. Então, a primeira coisa que você faz é, deixa eu ver que livros as pessoas estão indicando. Por quê?
Tem um outro vídeo que eu falo sobre networking, eu te falo sobre o poder da autoridade de quem indica. Então, quando eu confio numa pessoa e ela me indica um livro, eu sei que aquele livro provavelmente vai ser bom, porque eu confio naquela pessoa, então eu vou confiar no conteúdo daquele livro. Esse é o primeiro jeito. Eu olho para as pessoas que eu admiro e eu começo a olhar o que elas estão lendo. Esses são os primeiros bons livros que eu vou ler. Foi assim que eu comecei. Eu não sabia o que ler, comecei a perguntar para pessoas em quem eu confiava. Cara, me indica um livro para eu ler. E eles me indicavam. Esse é um primeiro critério. E você vai ver que os critérios eles precisam se unir para você encontrar os melhores livros. O segundo critério é o seguinte: quais são os problemas que eu quero resolver na minha vida? Porque se você não sabe que problemas você quer resolver, essa é a primeira coisa que você tem que fazer. Você tem que pegar uma folha de papel e começar a listar que problemas eu quero resolver na minha vida. Porque se você não tiver clareza dos problemas a resolver, você não sabe que tipo de conteúdo você precisa consumir. E você vai ficar consumindo muito conteúdo, porque tem muito conteúdo bom. Mas tem muito conteúdo bom que pra mim não é necessário ou não é conveniente. Não adianta eu passar horas e horas dos meus dias aprendendo alguma coisa muito boa, mas que eu nunca vou usar na minha vida. Porque eu não melhoro a minha vida, eu gastei aquelas horas aprendendo aquela coisa e ela não me agregou em quase nada. Então, eu preciso começar a pensar quais são os problemas que eu tenho para resolver. A partir dos problemas que eu tenho para resolver, eu volto naquela outra coisa. Eu vou procurar as pessoas que são boas e já resolvem esses problemas. Cara, basicamente todo problema que você tem para resolver, alguém já resolveu. Quase 99,9% dos seus problemas já foram resolvidos por alguém. Eles não são tão exclusivos assim. Você tem a impressão que eles são exclusivos teus, mas eles não são. Eles são bem comuns a quase todos os outros seres humanos. Então alguém já resolveu esses problemas. Então você faz o quê? Lista esse problema. Sei lá, eu preciso ganhar mais dinheiro. Acredite ou não, alguém já resolveu esse problema e está ganhando mais dinheiro que você. E está fazendo isso de uma forma previsível, ou seja, uma forma replicável, que dá um resultado previsível, melhor dito, né? Então, eu listo meus problemas e eu começo a ver que livros as pessoas indicam para resolver esses problemas. Então, eu começo a seguir pessoas que já resolveram esses problemas e olho os livros que elas estão indicando. Perceba, a indicação é um ponto de partida muito bom. A partir do ponto de partida da indicação, eu começo a comprar esses livros. Eu posso também comprar os livros a partir de um tema que eu quero aprender. Eu quero aprender sobre o amor. Aí eu vou procurar quem são os autores mais indicados que falam sobre o amor. YouTube, Google, Instagram. Por favor, tu consegue fazer isso. Pesquisar, procurar vídeos, assistir indicações. Ver as recomendações, hoje é muito fácil. Você pode fazer isso. Você pode vir aqui no YouTube, digita amor, livros e você vai achar uma enxurrada de vídeos que eles vão te dar indicações. Tu vai acompanhando e vendo o que as pessoas estão falando, pegando pequenos resumos desses livros e você vai selecionando alguns para ler. Esse é o primeiro passo. E nesse primeiro passo você não vai ter um filtro muito bom. Você ainda vai ler muita coisa ruim, porque as pessoas gostam de coisas que são ruins. Às vezes eu gostei de um livro que fez muito sentido na minha vida, eu falo para você ler, que ele é muito bom, tu pega para ler e fica decepcionado. Faz parte, porque certamente esse livro me foi útil em algum momento da vida que você não está passando para resolver algum problema que você achou que era parecido com o meu, mas não era tanto assim, ou até porque eu tenho um grau de conhecimento menor do que o teu, isso é muito possível. Então, você começa a adquirir alguns livros, então você tem que gastar dinheiro, tem que comprar livro, não adianta. Começa a comprar alguns livros que você já pegou de indicação ou a partir dos problemas que você quer resolver. E aí você vai começar a ler esses livros. E aí você pode fazer um tipo de leitura, que é o que o Mortimer Adler, que escreveu um livro chamado Como Ler Livros, chama de leitura inspecional, que é o quê? Eu vou ler rapidamente aquele livro por um tempo limitado, então de 15 a 30 minutos, e eu vou ler ele bem por cima, só para entender o contexto geral daquele livro. Vou olhar o sumário, vou ver alguns capítulos que me interessam, vou entender sobre o que ele fala, qual que é a imagem geral. Nessa leitura inspecional eu já posso descobrir quais são as fontes desse cara, porque todo livro ele tem uma fonte. Todo mundo que escreveu alguma coisa hoje pegou isso de alguma fonte anterior. E a partir do livro que você tem em mãos, olhando as fontes dele, você começa a pesquisar. Então eu faço isso, eu vou lá, olho a bibliografia, os livros que são indicados nos rodapés, os trechos de livros que eles colocam no meio do livro e apontam de qual livro que é no rodapé. E eu começo a olhar esses livros. Eu vou lá na Amazon, começo a ler a sinopse do livro, procuro, vou no YouTube, boto o autor, deixo eu entender quem que é esse cara que escreveu esses livros aqui, que são fontes desse que eu tô lendo. Então eu saio do livro primário, então, olha que é um caminho, né? Eu peguei indicação e eu fui para uma primeira camada de fonte, né? Então,
a indicação, alguém me indicou um certa quantidade de livros. Eu começo a ler esses, e esse livro que eu estou lendo aqui nessa primeira camada, eu vou procurar dentro dele as fontes anteriores. Aí eu desço uma segunda camada, que é o quê? Agora eu vou pegar os mais interessantes dessas fontes e vou comprar eles. Eu começo a ler eles e eles vão me apontar para mais fontes. E assim, se eu for descendo, eu vou descendo em camadas de fontes até que uma hora eu vou chegar nas fontes primárias daquilo ali. Vou chegar na primeira tese, nos primeiros pensadores, naqueles que primeiro falaram sobre o tema. E eu vou começar a ler da fonte mesmo. E quanto mais eu chego na fonte, mais fácil é de perceber a qualidade daquele livro que eu estou lendo. Porque o livro pode fazer todo o sentido, mas se a fonte dele for uma porcaria, ele provavelmente vai ter premissas falsas. E mesmo que a teoria dele seja inteira, muito arrumada e com muito sentido, ela é baseada em premissas falsas, ela vai me entregar algo falso que não vai dar resultado na minha vida. Por isso é muito importante começar a descer nas fontes, descer nessas camadas. Então, olha só, eu listei problemas, eu olhei para pessoas que são autoridade naqueles problemas que eu quero resolver, eu comprei os primeiros livros. Nesses primeiros livros eu comecei a descer nas fontes. Quando eu começo a fazer isso, eu começo a encontrar quais são os bons livros, quais não são os bons livros. E aí, o que eu preciso me perguntar para cada um dos livros que eu estou lendo é: por que eu estou lendo este livro? Essa pergunta ela é fundamental. Por quê? Vamos supor que eu pego... Uma vez, eu vou dar um exemplo prático. Eu queria aumentar o faturamento da minha empresa. Eu comprei um livro indicado que chama Receita Previsível, um livro muito bom. Eu comecei a ler esse livro e eu percebi que o que esse livro ensina é a construir um time de vendas. Só que daí eu olhei para minha empresa e eu falei, minha empresa não está num tamanho que precise de um time de vendas. Ou seja, eu posso parar de ler esse livro agora. Porque, por melhor que ele seja, ele é irrelevante nesse momento da minha vida. Ele não resolve um problema que eu preciso. Então eu não perco meu tempo lendo esse livro. Agora eu já separei. Os livros todos que falarem sobre construir times de venda, eu já ignoro eles. Agora, livros que me fazem crescer minha empresa. Eu volto para a pergunta inicial. Quero crescer minha empresa, eu percebi que eu não preciso responder a pergunta como construir um time de vendas. Eu preciso responder a pergunta como crescer a minha empresa. Daí, de repente eu compro um livro de venda que ensina eu a vender. Aí, opa, agora sim, esse livro talvez me ajude. Eu começo a ler esse livro. Daí eu vejo que ele funciona, que ele ensina, que o que ele fala é bom. Daí que eu faço? Vou ler as fontes. Deixa eu ver com quem esse cara aprendeu. Porque certamente isso que ele está ensinando ele aprendeu com alguém. Então eu comecei a descer nas fontes. E eu vou olhando, encontrando cada vez as fontes primárias de bons livros para que eu consiga aprender com elas. Então veja, é um caminho que a gente está fazendo aqui. Eu começo listando problemas e olhando para pessoas em quem eu confio e pegando indicações. Depois eu vou lendo essas indicações e eu vou aprimorando. Quanto mais eu leio, isso aqui é muito importante entender. Quanto mais você lê, melhor fica o teu sentido, mais aguçado ele fica para discernir entre um bom livro e um mau livro. Por quê? Porque a tua inteligência está melhor. Quanto melhor é a minha inteligência, quanto maior ela tá, com mais conceitos claros, mais rápido eu vou discernir um livro bom de um livro ruim. Eu vou separar os dois. E quanto mais eu desço nas fontes, mais claro fica qual a premissa daquela ideia. E é claro que eu posso me apoiar em coisas que são seguras, do tipo, eu sou católico, então eu confio no que a minha religião está dizendo. Então as coisas que eu leio e estão de acordo com ela, para mim são seguras. Então eu pego o catecismo da igreja, eu confio no catecismo, porque eu confiei na igreja, que é anterior ao catecismo. Eu posso estar errado? Cara, tu pode dizer que eu posso estar errado, mas a gente vai precisar de algumas premissas para procurar as coisas. Você não consegue ter uma certeza absoluta nesse grau particular das coisas. Você precisa confiar de certa forma em alguma autoridade. Então, eu vou confiar na autoridade da igreja e ela vai me dizer o que eu posso, o que é bom eu ler na área de espiritual, por exemplo. Como é que eu confio na autoridade no mundo de negócios? Pelos frutos das pessoas. Que resultado esse cara realmente tem? Começo a ler um livro de um cara falando como crescer o seu negócio e eu olho pro negócio desse cara, tá falindo. O negócio dele tá quebrado. Pera lá, como é que ele tá me ensinando e ele não consegue fazer? Talvez o que ele tá ensinando não preste. Porque o fruto da vida dele, o resultado concreto, prático, me mostra o oposto do que ele tá dizendo. Então, você pode
olhar para a qualidade de um livro a partir da qualidade da vida de quem escreveu aquele livro. Começa a olhar um livro de filosofia, uma teoria muito bem construída e arrumada. Beleza, agora eu vou olhar para a vida daquele filósofo. E a vida dele foi uma porcaria, ele foi um louco. Ele fez um monte de porcaria, né? Pronto, eu já sei que, por mais que façam sentido as ideias, talvez seja melhor eu deixar de lado e começar a ler um livro de alguém que viveu uma vida mais próxima da que eu quero viver. Então, é muito importante nesse processo que você consiga apontar que vida você quer viver, que tipo de vida eu quero ter, o que eu quero construir na minha vida. Porque a partir da construção que você quer ter da sua vida, você consegue se comparar às pessoas e perceber quais já conseguiram construir as coisas que você quer. E você começa a ouvir só essas pessoas. E eu paro de ouvir as que não construíram o que eu quero. Por exemplo, eu quero melhorar a minha vida dentro da minha casa, com a minha família. Daí eu vou ouvir conselhos de pessoas que estão divorciadas, né? O cara já foi divorciado da terceira esposa. Mas que conselho esse cara pode me dar? A vida em família dele nunca dá certo. Então é melhor eu não ouvir. Por mais que pareça fazer sentido o conselho que ele está me dando. Ele não conseguiu chegar onde eu quero chegar. Então eu não ouço ele. Então, em resumo, você vai separar um bom livro primeiro aprendendo a separar os bons dos maus autores, na verdade. Então eu confio em algumas pessoas, pego as indicações delas e eu vou descobrir quem foram as pessoas que escreveram esses livros. E eu vou descendo cada vez mais em profundidade nas fontes, nos autores anteriores a esse. E quanto mais eu desço nos autores anteriores a esses, mais eu consigo entender de onde estão vindo aquelas ideias. Porque isso é uma coisa muito importante na nossa vida. Você é guiado pelas tuas ideias. As tuas ações, elas são consequência das tuas ideias. Só que você não sabe a origem das tuas ideias. Tente entender a origem das tuas ideias. Por que você pensa como você pensa? Por que você pensa as coisas que você pensa? Você vai perceber que muitas das suas ideias você não sabe. Você só está repetindo elas. Você nunca parou para pensar nelas. Você só está repetindo. Ou seja, você está repetindo a ideia de alguém. Então, vai lá olhar essa pessoa que te deu essa ideia. Olha a vida dela, veja os frutos da vida dela, olha as pessoas que influenciaram as ideias dela e você vai começar a entender se aquela ideia é boa ou não. Tu quer estudar um grande autor, tu quer estudar Freud. Beleza, muito bom, vai lá, estuda Freud, estuda a vida dele, estuda os caras que ele estudou. Vai ver os caras que influenciaram o pensamento dele. Aí tu vai encontrar lá, Nietzsche influenciou o pensamento dele. Aí tu vai pegar Nietzsche, vai olhar pra vida dele, vai olhar o que ele fez e vai olhar as pessoas que influenciaram o pensamento dele. E assim você vai descendo cada vez mais. Você vai aprendendo. Você vai entrando nessa conversa entre os autores da história. E você vai descobrindo quais concordam com quais discordam de quais. E pouco a pouco você vai aguçando o teu senso de qualidade das coisas e dos livros. E você vai melhorando a tua capacidade de dizer se um livro é bom ou não. No fim das contas, a característica mais importante que você vai ter que notar em um livro, e a mais difícil no começo, é: esse livro fala a verdade ou ele está mentindo? É muito difícil você ter uma certeza disso. Por exemplo, o livro O Príncipe, do Maquiavel, muito lido, um livro muito famoso, clássico. Ele é bom ou não? Ele está falando a verdade ou ele está mentindo naquele livro? Porque Maquiavel é o cara que fala que os fins justificam os meios. E ele aceita, então, qualquer meio para alcançar um fim desejado, inclusive mentir. E quem me garante, então, que o livro dele é verdade? E se ele estiver mentindo no livro? Não tem como saber. Percebe? Então, pelas ideias dele, eu consigo perceber se vale a pena confiar naquele livro. E se vale a pena usar aquele livro como base para a construção das minhas próprias ideias. Esse é o tipo de análise que você tem que fazer. É uma análise de quem te indicou, do autor do livro e da relação desse autor com os outros autores com quem ele conversou, ou seja, autores que foram contemporâneos a ele e que foram anteriores a ele, ou seja, autores que ele leu e que ele estudou, professores dele, e começar a olhar para a vida dessas pessoas. Deixa eu ver se os frutos da vida dessas pessoas são os frutos que eu quero para minha vida. E assim você vai descobrir quais livros são bons, quais são ruins. Tá certo? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você gostou, deixa um like, se inscreve no canal, isso me ajuda muito. E se você quiser sugerir algum vídeo, coloque nos comentários. Um grande abraço e até mais.